Dos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, chegamos ao final deste conteúdo, falando sobre a formação da Terra, falando sobre os tipos de rocha e todas as estruturas que desempenham o nosso planeta Terra. É importante destacar que este conteúdo ele tem uma importância, assim como tantos outros da geografia, para a compreensão das atividades relacionadas à formação do universo, bem como de todos os elementos presentes aqui na crosta terrestre. Fenômenos como terremotos e vulcões que favorecem a nossa dinâmica diária e nos apresentam características de óbitos, bem como destruição em massa, que nós podemos compreender com grande facilidade a partir dos conteúdos relacionados sobre estruturas internas do planeta Terra, ok? Para o de hoje, eu preparei uma dinâmica para a gente encerrar esse conhecimento, esse conteúdo e este capítulo número 5. Eu vou respondendo daqui, revisando aí as informações com vocês para a gente dar andamento. E quero saber, entre as 15 próximas perguntas que eu irei fazer, quantas vocês acertaram depois, hein? Espero que todas. Fechado? Pessoal, seguinte, em relação à nossa última aula, eu deixei aí como atividade para vocês pesquisarem e escreverem em seus cadernos as características em relação às eras geológicas, bem como os períodos, características, quais foram as eras e quais foram os principais acontecimentos. Tenho certeza que vocês fizeram essa atividade, tá bom? E hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre ela, ou seja, sobre os principais fenômenos desempenhados durante esse processo de desenvolvimento e formação das eras geológicas. Nós tivemos aí, a princípio, a era pré-cambriana, a formação da vida, basicamente, dos primeiros seres vivos, há mais de 4 bilhões de anos atrás. É considerada a primeira era geológica de formação dentro do nosso universo. Pós a era pré-cambriana, nós tivemos a era paleozoica. Paleozoica que tem a constituição do grande continente, do imenso continente, conhecido aí como Pangeia, a formação e o encontro dos primeiros répteis no planeta Terra há mais de 320 milhões de anos atrás. Logo após, temos a era mesozoica, a mesozoica que tem um processo de divisão, sumiço aí dos dinossauros, desaparecimento dos dinossauros e a divisão dos continentes, como nós temos hoje os 6 continentes aqui do planeta Terra: a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. E por último, a era Cenozoica, era mais recente, mas mesmo assim há 1 milhão de anos atrás, que é a era denominada com o surgimento dos primeiros seres vivos, o que nós conhecemos como surgimento do homem, estabelecida aí por essas eras geológicas que estabelece todo o propósito e formação dentro do nosso universo, ok? Bom, preparados para o nosso game? Vamos começar agora e vocês vão respondendo aí da casa de vocês, ok? Primeira pergunta para... Os fósseis são encontrados principalmente em rochas do tipo paleozoica, rochas magmáticas ou magmático ou rochas sedimentares. Nós sabemos necessariamente que paleozoico não é uma rocha, mas sim uma era geológica. Magmáticas são justamente aquelas formadas, constituídas em áreas vulcânicas a partir da solidificação do magma. Portanto, também não está certa. Seguimos aí com a resposta correta: rochas sedimentares, constituídas, além de fósseis, todo o propósito da matéria orgânica, folhas, frutos e inclusive fragmentos de outras rochas, os nossos chamados sedimentos. Bora lá para a segunda? Segunda questão fala o seguinte: os fósseis são importantes para, entre outras coisas, determinar a idade das águas. Será que a partir dos fósseis nós conseguimos identificar a idade da água? Peraí, professor. Águas têm idade? Faz aniversário? Parabéns? Não. Cidades. Cidades são denominadas como Cuiabá
a partir do seu tempo, a sua idade, a partir do período de fundação. Ou seja, não conta com o tempo geológico, mas sim com o tempo histórico. Logo, nós temos a ideia de que os fósseis, eles são estruturas que favorecem justamente a idade das rochas, ok? Favorece todo esse encontro e todo esse mecanismo de informações. Bom, as rochas que formam a maior parte da crosta terrestre são as... e aí, será que sobre a crosta terrestre nós temos principalmente rochas sedimentares, metamórficas ou magmáticas? E aí, em sexto ano, será qual a resposta correta? Eu acredito que são as magmáticas e acertei propriamente. De fato, nós temos aí, como comentado com vocês, o Círculo de Fogo do Pacífico, área entre o oeste do continente americano e o leste do continente asiático e a Oceania, que favorece justamente encontro de vários vulcões em atividades e placas tectônicas. E nesta área nós temos uma grande incidência, assim como em todo o planeta Terra, das chamadas rochas magmáticas, ou seja, rochas constituídas a partir da solidificação do magma encontrado no manto terrestre. Próxima pergunta, bora lá. Os oceanos e mares, ao erodir as costas dos continentes, estão fazendo uma erosão denominada. Primeiro, imagine aí agora uma barra de chocolate enorme. Uma barra de chocolate em que você vai descascando ela, vai raspando ela em partes. O processo de erosão sobre as rochas é basicamente isso. Troque o chocolate por uma rocha e troque a sua ação de retirar partes, camadas desta barra de chocolate pela ação natural, como os ventos, a água e a própria temperatura, os chamados agentes exógenos, agentes externos encontrados sobre a superfície terrestre. Fluvial tem a ver com rios, ou seja, se fosse uma erosão fluvial, ela não aconteceria em oceanos. Pluvial está relacionado às chuvas. Necessariamente nós sabemos que a chuva, a água em si, é um agente exógeno, mas não necessariamente que gera toda essa transformação em meio ao espaço. Logo, nós sabemos que esse tipo de erosão é uma erosão costeira, uma erosão realizada em faixas litorâneas, ou seja, em áreas próximas a mares e oceanos. Próxima questão: qual é a camada sólida superficial do planeta, formada por rochas, que é subdividida em continente e oceano? Aí nós temos as três estruturas internas da Terra. Vamos ver como que você está. Estrutura mais interna da Terra é conhecida justamente como um núcleo, sendo ele ramificado em núcleo externo e núcleo interno. Camada intermediária, nós temos aí o manto. E por último, justamente a crosta, dividida em crosta terrestre continental e crosta terrestre oceânica, que é essa justamente a resposta correta, na mosca. Tenho certeza que tem uma galera acertando tudo e depois vocês vão comentar lá no Classroom quantas vocês conseguiram acertar. Não vale mentir, hein? Mentir é feio. Jamais. Eu tenho certeza que vocês não vão mentir, mas comente lá para a gente ter esse acesso. Próxima, bora lá. Ritmo do Corinthians de campeão. Qual era o nome do supercontinente existente há aproximadamente 200 milhões de anos atrás? Bom, sabemos que há 200 anos atrás, propriamente, nós tínhamos aí a era paleozoica. Paleozoica, já em transição para a era mesozoica. Na era mesozoica, nós temos um processo de divisão dos continentes, como eu comentei com vocês. Porém, na era paleozoica, nós temos justamente a formação deste continente, conhecido como Pangeia. Pangeia, a formação deste grande continente, que logo depois se subdividiu em Gondwana e Laurásia, ou seja, dois outros continentes até a chegada
da subdivisão que nós temos nos dias atuais, ok? Mas a resposta correta é justamente Pangeia. Bora lá para a próxima. A separação da Pangeia, já na era Mesozoica, em diversos pedaços, continentes, partes, é explicada pela movimentação dos ventos. Será que os ventos têm capacidade de promover a formação dos continentes? Sei não, hein, galera? Bora ver a próxima? Movimentação das ondas do mar. Bom, se fosse assim, nós teríamos basicamente apenas áreas oceânicas sendo elas divididas. Mas não, foi todo o planeta. Uma grande tsunami? E acho que não, hein? Subida do magma do interior para a superfície do planeta. Essa subida é provocada pelo choque de quê? Tenho certeza que a Maria Eduardo, o Thiago e toda a galera aí do sexto C e D responderam movimentos de placas tectônicas. Será que acertaram? Sem sombra de dúvidas, acertaram. Agora essa vai para a galera do sexto A e sexto B, que eu tenho certeza que não ficarão aí para trás. Qual é a porção mais central do planeta que, apesar de elevadas temperaturas dominantes, admite-se que seja sólida? Vou dar uma dica aí para a galera do sexto A e sexto B para facilitar o processo. É uma camada interna constituída por ferro e níquel. Bom, nós sabemos aí necessariamente que o manto é uma camada intermediária, então já elimina. Núcleo externo e interno. E aí, qual a resposta correta? Ficou fácil, né? Sexto A e sexto B. Núcleo interno. Justamente o núcleo interno constituído de material sólido. Tá acabando e eu quero ver aí os resultados. Um dos principais acontecimentos da era pré-cambriana foi o surgimento vou dar uma dica para vocês. A era pré-cambriana necessariamente foi a primeira era geológica, constituída aí há mais de 4 bilhões de anos atrás. Será que foram basicamente dos homens? Bom, nós sabemos que os homens surgiram na era Cenozoica, então não foi. Será que foram os mamíferos? Ou os oceanos propriamente dito, hein? Eu acredito que foi os oceanos. Será que eu acertei? Acertei na mosca, eu tenho certeza que muitos de vocês também acertaram aí comigo, para facilitar todo esse processo e toda essa compreensão. Bora lá para a próxima, bem no ritmo. Tenho certeza que tem uma galera aí na boa que está acertando tudo. Podemos dizer que o relevo terrestre é resultado de uma luta de opostos, ou seja, de contrapartida. Isto é, uma luta constante entre os chamados agentes internos, interiores de dentro, e os agentes, vamos por eliminação, plutônicos. Lembram lá das rochas ígneas? As rochas magmáticas podem também ser chamadas de rochas ígneas, plutônicas ou vulcânicas. Plutônicas, internas, vulcânicas, externas. Eliminamos. Terremotos são ações externas, porém provocadas pelo agente endógeno, interno, placas tectônicas. Logo, se são forças opostas, sexto ano, essa foi mole. Melhor até e mais fácil do que ganhar do Flamengo. Brincadeira? Agentes externos. Os agentes externos que nós colocamos como oposição nessa divisa em relação à disputa e à formação territorial. Fechando, já chegando na fase final, hein? A era Cenozoica é muito importante porque, entre outros acontecimentos, ocorreu o surgimento de quê? Vou dar uma dica. A era Cenozoica foi aí a última era. Há somente 1 milhão de anos atrás, quase nada, ontem, enfim. Era Cenozoica, 1 milhão de anos atrás, que provocou o surgimento e toda a base de formação do homem. Chegando aí na reta final para a gente dar andamento, as grandes cadeias de montanhas, como a cadeia montanhosa dos Andes e do Himalaia. Andes, aqui dentro do continente americano, na costa oeste, para quem já viajou aí pelo Peru, Chile e outros países na costa pacífica da América do Sul, já puderam presenciar este grande dobramento moderno, uma estrutura geológica constituída de grande faixa por cadeias montanhosas. E o Himalaia
ponto onde se localiza o Everest, o maior pico em altitude do planeta. Áreas que apresentam diversidades e grandes formações montanhosas que necessariamente surgiram a partir do quê? Será que foram os movimentos marinhos, tsunamis, vulcões ativos ou choque de placas tectônicas? Ficou fácil, né? Choque das placas tectônicas que originaram toda essa formação geológica. No caso da Cordilheira dos Andes, o choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Para fechar, qual o único oceano existente antes da separação da Pangeia? Lembrando que hoje nós temos Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Ártico e Oceano Antártico. E antes, será que tínhamos esses mesmos oceanos? A resposta, não. Mas qual era o chamado nome do mar, do grande mar, do único oceano antes da separação da Pangeia? Mar de Tétis. Bonito esse nome, né? Dá para colocar o nome do cachorrinho? Mar de Tétis era o grande nome, a grande denominação que acontecia antes da separação da Pangeia. E olha lá que tem mais perguntas aí. O choque e as separações entre placas tectônicas possibilitam ventos e chuvas? Para mim era um fenômeno atmosférico. Marés e ventos? Acredito que não. Tá fácil também. Terremotos e erupções vulcânicas, ou seja, provocados aí a partir do imenso movimento entre placas tectônicas. E por fim, as rochas que formam a partir da erosão, transporte e deposição de elementos retirados de outras rochas são lembre bem, da erosão, sedimentos, fragmentos encontrados, transporte desses sedimentos e a deposição. São as chamadas basicamente rochas sedimentares, constituídas não só por fragmentos de outras rochas, como também a partir de toda essa base de matéria orgânica encontrada no meio natural. Olha o Zequinha aí dando um sorrisão para a galera que gabaritou tudo. Mas para gabaritar e fazer bonito na aula de hoje, tem tarefa. Lá na página 71 do material digital, Conhecimento em Ação. 5 perguntinhas básicas que vocês irão responder em seu caderno, tá? A número 1, a número 2, a número 3 e a número 4 respondam no caderno para fixar. E a número 5 podem responder aí no material digital. Ok? Galera, foi um prazer passar essa segunda com vocês. Até o nosso próximo encontro com a correção dessa atividade e introdução lá do capítulo número 6. Um beijo enorme, abraços e até mais.